Laina Crisóstomo, agora co-vereadora, ainda seguindo a linha aqui sobre o episódio de ontem das agressões do secretário Vilas Boas à chefe Angelus Figueiredo. A gente queria ouvir você, Laina, sobre a questão, então já lhe passo a palavra para falar sobre isso. Uma boa tarde. Oi, querida, boa tarde. Agradecer esse espaço, acho que é sempre importante, né, fazer esse tipo de debate. Momentos como esse, né, enriquecem para nós também o debate sobre enfrentamento à violência contra a mulher e ao machismo, né. Eu acho que o caso que aconteceu, inclusive eu estava na estrada, né, e me peguei com essa situação e pensando o quanto a gente precisa seguir fazendo os enfrentamentos em todos os espaços. E aí, sem sombra de dúvidas, para além disso, né, é uma figura pública, né, reconhecida, que é o secretário de Saúde, então é preciso que seja feito um processo de apuração. Sem sombra de dúvidas, o caso é um caso de violência de gênero extremamente perverso, né, independente do que tenha acontecido, as agressões verbais, né, as agressões, enfim, públicas que aconteceram, elas são extremamente perversas e, enfim, colocam em jogo, né, e colocam em xeque justamente como o poder, né, pode ser ainda mais assustador, né, apesar da gente saber que acontece isso todos os dias, machismo, racismo, LGBTfobia, opressões, vivenciar essa situação publicamente faz com que a gente coloque, inclusive, em xeque o debate que a gente tem feito na esquerda, né, e aí posso falar isso, né, enquanto co-vereadora, que faz parte de um partido que é o PSOL, a gente segue fazendo enfrentamento interno, né? Eu acho que quando as pessoas começam a criticar, né, e a tentar se utilizar da pauta, ao contrário disso, a gente está internamente fazendo esse debate, fazendo a crítica e a autocrítica. Sim, na esquerda também tem machista, na esquerda também tem racista, na esquerda tem LGBTfóbico, e a gente está aqui para disputar essa esquerda a partir de uma outra lógica. Não dá para dizer que é defensor de direitos humanos se violenta mulheres, se violenta LGBT, se não respeita a luta antirracista. Então, enfim, eu acho que esse caso foi um caso muito perverso e traz para nós a importância de seguir fazendo um debate não só sobre formação, mas que olhem e reparem, desculpa não vai resolver essa situação. Né? Pelo contrário, né? Não é só sobre desculpa, é sobre entender o papel dessa frase, né? O papel dessa fala. Isso abre um precedente que é absurdo, né? É de um secretário de Estado ofendendo uma mulher, porque perdeu simplesmente uma reserva. Então, todas nós, mulheres, sofremos ofensas em inúmeros momentos, em inúmeros espaços, pela condição de sermos mulheres, né? Laina, como você falou, casos de agressões como esse acontecem diariamente, né? E até há pouco tempo você relatou no seu Instagram um caso que aconteceu em Niterói, na Câmara Municipal, na Câmara de Vereadores, em que um vereador, inclusive, que é do PSOL, como você falou, né? Também essa questão também atinge partidos de esquerda. Então, esse vereador que é do PSOL atacou Verônica Lima, uma vereadora, a primeira mulher negra a ser eleita para a Câmara Municipal. Fala um pouquinho desse caso e quais são as similaridades que você vê nesse caso e nesse que a gente está conversando agora. Então, acho que esse caso traz para nós, inclusive eu faço um vídeo, né, nas minhas redes e nas redes das pretas, falando exatamente sobre isso, né, sobre como esse caso do secretário de saúde traz para nós o debate e a importância de fazer crítica e autocrítica. Quando aconteceu o caso, né, do vereador da Câmara Municipal de Niterói, ele não só era vereador, mas ele era líder pelo PSOL na Câmara, né? Numa Câmara que tem a companheira Beni Brioli, por exemplo, que é uma companheira que acabou de sofrer um processo de violência política de gênero e teve que sair do país. Então, não tem como ouvir uma situação como essa, e aí é muito assustador, né? Porque praticamente na semana seguinte, né, eu faço um pronunciamento no Dia do Orgulho LGBT, né? E nesse dia, né, inclusive eu sou questionada de poder ser representada por um homem branco cis e hétero, e eu faço a minha fala dizendo não. Eu sou mulher preta, sou sapatão, e não me sinto representada por um homem branco cis e hétero. Praticamente uma semana depois, acontece essa situação, né, extremamente violenta, porque não existe outra palavra, né? Foi lesbofobia, mas acumulado de um processo não só de agressão verbal, houve ameaça de agressão física. Então, o PSOL, antes do PSOL publicamente se posicionar, antes da setorial de mulheres se posicionar, um grupo, né, que a gente faz parte, que é de parlamentares negras e negros, né, se posicionou, lançou nota de repúdio
a ação desse vereador. Esse vereador ele foi afastado da liderança do partido, né, na Câmara, mas, para além disso, ele também foi afastado da condição de vereador. Né, quem assumiu foi a suplência, ele foi afastado no primeiro momento por 60 dias, né, na Câmara Municipal de Niterói. Quem assumiu foi uma companheira, que inclusive, né, Regina Banstein, que é uma professora, né, que era suplente dele, né, Beni Brioli assumiu a liderança do partido na Câmara e ele está, né, na comissão de ética do partido e, para além disso, ele vai ser colocado num processo de formação que está sendo construído pelas setoriais de mulheres, de negros e negras e LGBT. Isso, para nós, é fundamental, porque é óbvio que a gente entende, especialmente porque a gente é um partido e a esquerda entende a importância do abolicionismo penal, né, do não encarceramento, mas a gente entende também que a gente vive numa sociedade que existe racismo, que existe machismo, que homens brancos, cis e hétero ainda assim se utilizam desse poder do colonialismo, que, enfim, segue, né, se perpetuando com os sobrenomes. Então, no espaço da política, isso não seria diferente. Então, a gente, enquanto pessoal, né, se posicionou de forma muito dura e de forma muito rápida para solucionar essa situação. A gente não quer ser um partido que, na teoria, diz uma coisa, que são pautas inegociáveis para nós, né? Temos a maior parte de mulheres no Congresso Nacional, né? Nós somos um partido que tem maior parte de mulheres, né, na Câmara de Deputados Federais, né? Nossa maioria de deputadas, né, são mulheres, né? É o único partido que vive na prática o que todos os dias teoriza, né, e publiciza. Mas, para além disso, nós somos o partido que mais elegeu, por exemplo, LGBTs no Brasil. Nós somos um partido que majoritariamente tem mandatos coletivos. Então, se a gente tem uma forma diferente de fazer política, se a gente quer ser apresentado como uma nova forma, né, possível de ocupar a política a partir dessa lógica e desse pensamento de esquerda, então a gente precisa se posicionar exatamente dessa forma. Não dá para você teorizar de uma forma e na prática ser diferente. Então, esse caso de Niterói foi um caso muito emblemático para nós, né, e mostra o quanto a gente, internamente, quanto partido, tem se posicionado, né, de forma muito dura com as pautas que são inegociáveis para nós. A gente não vai aceitar LGBTfobia, machismo ou racismo internamente no partido e muito menos externamente. Se a gente faz o debate de combate à violência política para fora, a violência de gênero para fora, a gente também tem se posicionado, né, da forma interna. Então, hoje, né, dentro do PSOL, tem se fortalecido muito a setorial de mulheres, a setorial de negros e negras, e tem direcionado o partido por esse caminho, pelo caminho, né, da luta, né, antirracista, da luta na perspectiva de uma sociedade que seja feminista e que seja plural, né, e que defenda justamente, né, o processo de libertação dos nossos corpos. Então, esse caso foi muito emblemático e é muito bom você trazer esse caso, porque esse caso traz para nós um ensinamento também, né, um aprendizado. A gente, quando recebe, né, essa situação, entende que é importante pensar nas duas perspectivas, né? Não dá para não punir, não, porque desculpa não resolve, né, a violência que foi sofrida, e também não dá para não pensar no processo formativo, porque sim, senão as pessoas não vão mudar nunca, né? Então o debate é esse, é como a gente, por exemplo, atua na Lei Maria da Penha. Existe a necessidade da medida protetiva, da punição do agressor, mas também é preciso pensar no acompanhamento psicológico desse agressor, para que ele não mate outras mulheres, para que ele não agrida outras mulheres. É sobre isso. Na Tamo Juntas, por exemplo, a organização que eu criei, a gente já teve casos, por exemplo, do mesmo agressor ter 3 medidas protetivas ao mesmo tempo contra ele. A gente requerer prisão por descumprimento de medida protetiva e não ser da nossa, ser da outra. Porque ele segue, né, tendo outras vítimas, segue esse ciclo de procurar novas vítimas. Então, esse processo, para nós, também é importante. Então, combater a violência e o machismo, né, dentro da lógica, tanto da política, do Estado, é pensar também nessa lógica que é dupla, né? Um processo de, sim, tem que haver, né, tem que haver um processo de apuração, né, tem que haver um processo mesmo de exposição dessa situação, né, porque eu acho que a gente não tem que ter vergonha de dizer que, enfim, na esquerda tem gente que, sim, ainda promove a perspectiva do machismo, sem sombra de dúvidas, e para além disso a gente precisa pensar no processo formativo, senão a gente vai continuar tendo, né, o mesmo da velha política, né, que são os caras, né, mandando, né, os caras dando ordem, as mulheres segurando bandeiras. Não, a gente não quer mais isso. Há muito tempo a gente já tem mostrado que a gente quer fazer a diferença, né? Vereadora, você falou de punição. Você acredita que a exoneração do secretário vai ser feita e que essa é, de fato, a medida mais adequada? Eu acho que ele deveria ter vergonha na cara e pedir exoneração. Porque o que ele fez não é passível de desculpa. É importante a gente dizer isso, gente. Não dá para ele chamar uma mulher de vagabunda e ele achar que desculpa vai resolver. Não, não resolve.
o processo de escárnio que essa mulher está sofrendo, de publicidade sobre isso, de desrespeito a ela, de desrespeito ao corpo dela, de desrespeito à família dela. É uma mulher que está sendo colocada, independente da relação que ela nutra, né, com ele ou com outras pessoas, é uma mulher que está sofrendo uma situação pela condição de ser mulher. Os caras não sabem lidar com mulheres com poder. Eles não sabem lidar. E aí, o que eles fazem? Eles tentam controlar esse corpo que não tem controle. E aí, falo isso, né? Enfim, trazendo a experiência prática, né? Eu sou uma mulher preta, uma mulher sapatã, uma mulher macumbeira, que não tem problema de falar sobre isso, né? Com essa forma de falar, porque sim, a gente fala da forma que as pessoas entendem e se sentem representadas. Eu sou uma mulher que fugi de todos os padrões, né? Eu rompi as caixas, eu quebrei as correntes, eu, enfim, saí do armário. Então, muita gente acha que de alguma forma vai conseguir controlar esse corpo. Não, não vai conseguir. Então, mulheres com poder assustam os homens e eles tentam nos controlar. Porque mulher, para eles, né, para os caras que querem seguir nessa lógica machista e patriarcal, essas mulheres precisam ser belas, recatadas e do lar. Já dizia um presidente golpista. Então, a gente precisa fazer um debate, né? Não, a gente não quer estar em nenhum espaço como bela recatada do lar. A gente pode até estar no lar, a gente pode até ser recatada. A gente é linda, né? Porque eu acho que, enfim, debater sobre a perspectiva da autoestima é outro debate, a gente passa um outro programa falando sobre isso. Mas é sobre tentarem controlar os nossos corpos. Não. Não tentem dizer com que roupa a gente vai vestir. Não tentem justificar um crime que acontece contra nós a partir do horário que a gente estava na rua. Não tentem achar que vão limitar a nossa voz. Eu já ouvi gente dizendo que as mulheres não podem xingar, as mulheres na política precisam se vestir de determinada forma. Não, a gente ocupa a política de uma forma diferente. E aí quero trazer a experiência prática, né, do que a gente vivenciou no próprio processo da campanha mesmo, que a gente segue vivenciando agora, né, na política institucional, na ocupação da política institucional, que é, né, tentarem dizer assim, nossa, Lara, não precisa falar da religião na política, né, não precisa falar sobre religião na campanha, não precisa falar sobre a sua orientação sexual na campanha, não precisa falar, nem precisa postar fotos, né, que falem sobre a sua intimidade, seja na maternidade, seja do relacionamento, seja na defesa do relacionamento livre, porque sim, já me posicionei várias vezes publicamente sobre isso. E para além disso, né, não poste fotos íntimas suas, porque isso é algo que não tem a ver com política. Cria um perfil só da política e um perfil todo pessoal. Porque é isso, eles não sabem lidar com a política da verdade. É uma política sem amarras. Então eu sigo postando as fotos que eu quiser nas minhas redes. Eu sigo falando o que eu quiser nas minhas redes, contanto que eu não fira nem agrida o direito de outra pessoa. Então, eles não sabem lidar com mulheres que são livres e que têm poder, e que não precisam de outros homens para poder seguir fazendo, né, os debates que são necessários. Então, ele acha que o dinheiro que ele pagou da reserva é mais importante do que as contas, né, que ela tem para pagar. Ou que ele é mais importante do que qualquer outra pessoa que foi no restaurante naquela mesma noite. Então, é sobre isso. É sobre o debate que a gente precisa fazer real de como mulheres em espaços de poder assustam. E é para assustar mesmo, porque todas as vezes que a gente entra nos espaços de poder, a gente não entra só, né? E aí, falando da experiência nossa, que é da mandata coletiva, a gente não entra só, a gente entra na perspectiva que é coletiva. E não é coletiva porque a nossa mandata são de 3, não. É porque a gente carrega na nossa história a coletividade. Eu sou uma mulher de axé, então eu carrego na minha história a ancestralidade do povo africano, que foi sequestrado de África. Eu sou uma mulher preta, eu sou uma mulher gorda, eu sou uma mulher lésbica. Eu carrego no meu corpo e na minha trajetória todas as adversidades que as mulheres que são semelhantes a mim representam. Então, é sobre as nossas existências. Então, isso incomoda, isso assusta, né? E que a gente siga incomodando, porque é isso, a gente vai seguir cada vez mais ocupando espaços de poder. Tá aí, co-vereadora do coletivo Pretas por Salvador, pelo PSOL, Laina Crisóstomo. Muito obrigada, vereadora. Obrigada pelos esclarecimentos, por conversar com a gente aí sobre esse caso. Uma boa noite. Agradeço, querida. Boa noite. Tchau, tchau.